Boas ideias e projetos surgem pelo mundo a todo instante, mas muitos não saem do papel por falta de recursos financeiros. Quando uma iniciativa é compartilhada por muitos, a probabilidade de se concretizar é bem maior. A frase do roqueiro Raul Seixas mostra o caminho possível. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E as ferramentas da internet têm facilitado o encontro de ideias com pessoas interessadas em investir nelas. Essa é a essência do crowdfunding, que é o tema de hoje do programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre crowdfunding, eu converso com Adolfo Melito, fundador e presidente do Instituto da Economia Criativa. Adolfo, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigado a você, Joemar. Prazer recebê-lo. Eu gostaria só de começar para você explicar para os nossos telespectadores o que é a economia criativa. Então, a economia criativa é uma coisa que existe e é comentada há mais ou menos há 20 anos. 20 anos já? Há mais ou menos 20 anos. Ela surgiu inicialmente na Austrália como proposta de políticas públicas para desenvolvimento local, elencando os setores que eles consideravam criativos, que eram setores ligados à arte, cultura, design, toda a parte de mídia, propaganda, o design também de maneira mais ampla, com arquitetura, com moda. Mas é porque eram os fortes da Austrália na época? Não, é porque era o forte no mundo? Na realidade, eles passaram... era mais ou menos assim, a reinvenção é uma nova era que foi criada, que foi idealizada, e que eles chamaram inicialmente de indústrias criativas, porque para eles indústria é segmentos criativos. Certo. E isso fugia um pouquinho daquela concepção da indústria em si, né? Porque, de alguma forma, estava chegando à exaustão a questão da competição industrial quando você considerava mercados com mão de obra mais barata e tudo mais. Aquela coisa padronizada, né? Exato. De escala, de produção e não sei o quê. Mas eles foram precursores, isso surgiu por volta de 94. Tá. A Inglaterra, que também tinha passado por uma grande revolução, governo Margaret Thatcher, digamos, tudo que era, digamos assim, não tinha competitividade, acabou fechando, muita privatização. É o neoliberalismo, né? Exatamente. Nos anos 80. E aí o Partido Trabalhista inglês, assumindo o poder em 97... Que era o opositor dela. Que era o opositor dela. Resolveu fazer esse como uma vertente para desenvolvimento. Na então, verdade, isso é coisa do Tony Blair, da época do Tony Blair. Tony Blair. E eles criaram, inclusive, naquela época, um Ministério da Economia Criativa, que era chamado de Indústrias Criativas. No Brasil, havia 6 ministérios envolvidos. E nós, em 2006, tivemos a ideia de lançar o Instituto da Economia Criativa. Para não tratar obrigatoriamente aqueles setores criativos, que eu elenquei agora há pouco, mas para buscar uma nova forma de você pensar as empresas para serem mais criativas, para serem mais inovadoras, para conseguir espaço no mercado, e que não ficasse à mercê da concorrência da mão de obra barata que vinha da China. O que está por trás do crowdfunding, né? Qual é a origem dele? Qual é o DNA dele? Na realidade, o crowdsourcing foi a primeira ideia que se teve dentro da questão de você trabalhar de maneira colaborativa. Primeiro, quando nós fizemos o primeiro Fórum Internacional de Criatividade e Inovação aqui em São Paulo, com o apoio da FEComércio, com o apoio da Fundação Dom Cabral, com o apoio do Instituto de Marketing Industrial, nós discutimos exatamente quais eram os fatores, os pilares principais da economia criativa e chegamos à conclusão que são 4. Um é a colaboração, outro é a multidisciplinaridade. Ou seja, você trabalha sempre mais de um segmento de conhecimento para você gerar insights, para você verificar de que forma você pode apresentar uma proposta nova, uma nova ideia, um novo produto, um novo mercado. O terceiro é dar e receber feedback, ou seja, a abertura à crítica, que o americano chama de openness. E, finalmente, a questão do pensamento global. Significa que as pessoas hoje estão pensando em negócios não mais a nível local, regional, estadual ou do país, mas pensando a nível global. Quais são os 4 meses, então, vamos lá? Então, colaboração, multidisciplinaridade e a diversidade que também vem junto, a abertura de dar e receber feedback e o pensamento global. Ok. Então, diante desses 4 elementos, e até muito antes disso acontecer, por volta do início da década de 90, aparecia uma iniciativa que ficou famosa no mundo, que foi assim, eles queriam desenvolver um software para comunicação através de uma plataforma Unix
e era o Linus Torvald, na Escandinávia, que acabou falando o seguinte: bom, eu acho que eu tenho uma certa limitação, vou colocar isso aqui na rede. E na época a rede era basicamente através de e-mail, não era uma coisa que você tinha uma internet rodando, ainda não tinha. E ele conseguiu a colaboração de centenas e depois de milhares Linux, de pessoas, e foi criado o Linux, que é uma plataforma aberta que a gente chama de open source. O open source foi a primeira criação que a gente chama de colaborativa, chamada crowdsourcing. É uma forma de você terceirizar para a multidão. Na realidade, se você fizer uma tradução literal, seria isso. O crowdfunding, que veio a aparecer muito mais tarde, isso tem datado em alguns casos de 2008, 2007. O grande crowdfunding na prática foi através da primeira eleição do Obama, na qual ele conseguiu um processo de comunicação muito interativo, com 7 milhões de pessoas interagindo, trocando ideias, verificando áreas de interesse, que doaram cada um deles em média $70, ou seja, foi $500 bilhão de arrecadação através de crowdfunding. E tem uma história americana também que fala sobre a questão como é que surgiu o primeiro crowdfunding, né? Que havia uma cervejaria famosa que todo mundo gostava, que era tipo paixão nacional, se bem que era pequena, era uma cervejaria de nicho chamada Pepsi Blue Ribbon. Pepsi? Pepsi Blue Ribbon? Conheço. Você conhece? Conheço. Que bacana. E o Blue Ribbon significa fita azul, né? E essa cervejaria não tinha sucessão, então ela estava para ser vendida em 2008. E um marqueteiro que trabalhava em marketing digital, que já tinha realmente uma certa expressão, disse assim: não, vocês deveriam fazer uma compra através dos gestores, que é o que eles chamam de management buyout. Ele montou uma coisa na internet e as pessoas começaram a fazer contribuições. Eles precisavam arrecadar $300 milhões. Eles já tinham arrecadado $282 milhões quando veio a CVM local, que é a SEC, né, a Security Exchange Commission, e falou assim: pode parar, vocês não podem fazer isso. E foi tudo cancelado. Sério? Foi tudo cancelado. Porque a CVM é que cuida dessa parte do mercado financeiro, né? Das aplicações. E o mercado americano tem muito mais, digamos assim, história para contar, porque tiveram a crise de 29, todo mundo perdeu dinheiro, muitas pessoas se... muito mais escaldados, né? Com relação à bolsa de valores. E eles criaram, então, uma figura do credenciado, accredited, aquele que tem a condição de investir no mercado de ações, que se tiver algum problema, não vai sofrer com isso. Isso. Aí a CVM deles, a SEC, achou que não poderia. Que não poderia. Em função disso, as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto passaram a trabalhar junto ao governo, Congresso, Câmara, Senado, e depois a Presidência da República, que assinou no ano passado, em abril, uma lei chamada Jobs Act. Act para eles é lei. Jobs era um acrônimo que significa Jumpstart Our Business Startups, ou seja, vamos dar uma empurradinha nas nossas startups. Como é que é o Jobs? É o quê? Jumpstart Our Business Startups. Vamos dar uma empurradinha nessas startups para ver se... Legal. E o Jobs, porque na realidade ele se remete naturalmente à questão de geração de emprego. Claro. Você tem geração de emprego, você tem geração de empreendedorismo, você tem geração de inovação, tudo ao mesmo tempo. Então esse é o grande valor do chamado equity crowdfunding, ou seja, o crowdfunding feito para você trazer capital inicial para as empresas. Há outras modalidades, que são quatro formatos de crowdfunding possíveis no mundo, né? Nós temos 2 desses aqui no Brasil. O primeiro o mais tradicional, foi o doação, que é uma coisa de cunho filantrópico. Então você tem uma causa social, uma causa benemérita, e as pessoas se motivam por aquela causa e faz a doação e não tem nada em troca. A segunda é a recompensa, que sempre que você faz uma doação, você tem alguma coisa em troca. Então alguém vai lançar um livro e você quer ajudá-lo a editar o livro, ele não tem dinheiro para fazer essa edição. Então você faz uma contribuição, você recebe um livro de volta. Você faz uma contribuição, você recebe um DVD de volta. Você faz uma contribuição e você traz um cantor famoso para a tua cidade. E você faz uma coisa colaborativa, como se você fosse um patrocinador inicialmente. Se tiver algum resultado adicional, você tem benefício com isso também. E o americano, em função do Jobs Act ter ficado parado e ainda não tem uma regulamentação, digamos, totalmente liberalizante, ele começou a fazer muito a questão de você faz a pré-compra de um produto, de uma empresa. Então a pessoa vai lá e fala assim: olha, tem esse produto aqui, ela vende o peixe, e todo mundo se interessa por aquele produto, porque é um software de videogame que está todo mundo interessado em receber em primeira mão assim que sair. Ou é uma plataforma de videogame nova também que teve muito sucesso lá fora, um relógio especial que tem uma série de funções que ninguém ainda tinha acesso a esse tipo de relógio, que tem uma conexão com o iPhone, que eles conseguiram nesse único projeto investir $10 milhões pela crowd. 70 mil pessoas pagaram as suas respectivas contribuições.
Então, eles acabaram criando essas duas formalidades que aqui no Brasil também tem, as duas. Tá. A terceira forma, que é muito grande nos Estados Unidos e no mundo, que não poderia ser aplicada no Brasil, é o que eles chamam de lending, que significa uma coisa voltada a empréstimos. Tá. Então, são centenas de milhares de empresas, ou dezenas de milhares de empresas que querem obter empréstimo de $20 mil, $25 mil, algumas têm esse patamar como limite. E tem várias pessoas físicas que, ao invés de deixar o dinheiro depositado numa conta de depósito CDB, que vai receber 0,5% ao ano de juros, ela investe porque ela vai ter, em média, 6,5% de juros ao ano. E ela faz uma seletividade. E essa seletividade tem a ver com aquilo que você comentou agora há pouco da cerâmica inglesa. Da inglesa. Porque você acha que é uma boa causa, que é uma boa empresa, que são pessoas, digamos assim, que merecem ter esse tipo de suporte. Essa é a diferenciação entre aquele empréstimo que vem do banco, que olha para você friamente, se você vai conseguir pagar ou não vai conseguir pagar, se você tem garantias para dar, e aquilo que vem da crowd, que tem uma conotação um pouco mais além, que leva em consideração as pessoas, leva em consideração o propósito da empresa. Alguns ideais. Né? E alguns ideais. Legal. O quarto item é o Equity Crowdfunding, do qual nós estamos falando aqui a respeito de você incentivar o capital nascente de empresas que estão começando. Né? Quer dizer, nós vamos construir uma plataforma de crowdfunding que realiza projetos voltados para a sustentabilidade. Organizar um financiamento coletivo voltado para a sustentabilidade. Esse é o trabalho da Colmea, plataforma de crowdfunding que acolhe projetos de diversas áreas. Eu morei 1 ano na Inglaterra, fazia faculdade, fui para lá e lá eu comecei a ter contato com essa área sustentável. E eu voltei para o Brasil com essa ideia, bom, eu vou ter uma vida sustentável, eu vou levar essa vida para dentro de casa. E aí depois eu pensei, vamos tentar convencer as pessoas, fazer uma palestra, fazer um projeto. E aí a gente começou a pesquisar como que a gente ia conseguir dinheiro para fazer uma palestra, para fazer com que mais pessoas conhecessem a sustentabilidade que a gente viu lá fora. E a gente viu que não existia essa ideia de financiamento coletivo para projetos sustentáveis. Por isso que a gente criou a Colmea. É um lugar onde você consegue ter um projeto, então você sozinho faz um projeto que vai mudar a sua comunidade, mudar a sua região, ou até mesmo o Brasil, e você, apoiador, que não tem uma ideia, mas quer ajudar, você consegue fazer a diferença. Através do site, o idealizador do projeto pode organizar as informações para que se dê início ao financiamento. O principal é que ele precisa ter um impacto na sociedade. Ele deve estar dentro do tripé, que são a parte social, a parte ambiental e a parte econômica. Você precisa pensar nas gerações futuras, ou seja, fazer com que elas aprendam e tenham uma vida mais sustentável, saibam usar os recursos de hoje sem comprometer o futuro. Área social. A área ambiental é a parte que a gente mais conhece sobre sustentabilidade, é onde todo mundo acha que é fechado, mas não, que é a parte de recurso, meio ambiente, reciclar, toda essa parte. E a parte econômica é exatamente o que a gente mais vê, mas não sabe que é sustentável, que é uma empresa se manter. Então, Adolfo, quando nós vimos aí, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão da sustentabilidade em termos de tempo, né? Quer dizer, projetos que tendem a durar mais, né? Pensar mais a longo prazo, né? Correto. É muito interessante pensar assim que ele falou assim para gerações futuras. Então, eu acho que isso está mudando também no mundo dos negócios, né? Montar um negócio já pensando no que vem depois, né? Que não necessariamente você vai conseguir tudo agora, todos os frutos vão ser colhidos agora. Isso é legal, né? Corretíssimo. Quer dizer, ter em perspectiva que todo e qualquer negócio hoje, ele se viabiliza muito mais pela questão de ser sustentável do que se viabilizava no passado. Porque no passado as empresas tendiam a não fazer investimentos de proteção ambiental, por exemplo, dizendo o seguinte, não tem retorno. Sugar e acabou. Não tem retorno. Na realidade, hoje, quando você fala que você tem atendido no máximo 20%, 30% da população mundial com aquilo que são aquelas pessoas que estão nas classes principais, classe A, B e C+, você não atende cerca de 4 bilhões de pessoas que são a base da pirâmide. Então. A base da pirâmide começou a ser analisada exatamente sobre esse foco, porque você tem que oferecer produtos diferenciados para essa base e ao oferecer e a mantê-la no lugar onde ela está e a buscar recursos que possam ser aproveitados naquela base e que você consiga fazer com que seja um formato sustentável, você também gera emprego e renda, fazendo com que a economia como um todo cresça. Então, esse é o conceito. Legal. Bom, nós vamos para um intervalo agora, que no próximo bloco eu converso mais sobre crowdfunding com Adolfo Melito. Até já.
programa Empreendedor está de volta com Adolfo Melito e o tema de hoje é crowdfunding. Adolfo, quais são os caminhos que uma empresa normal, assim, ela pode seguir para poder atingir para poder usar o crowdfunding, né? É acessível? Olha, nós estamos começando, então estamos basicamente engatinhando. Tá. A gente tem estatísticas muito pouco disponíveis, né? Tá, no Brasil, né? Mas a gente faz uma estimativa, agora recentemente o Catarse, que é o principal portal que existe para crowdfunding no Brasil, já tem 2 anos e meio. Ele acabou de completar um total de 10 milhões de reais de arrecadação. Legal. Com vários projetos que envolvem a parte cultural, a parte doação e tudo mais. Tá. Adolfo, como que uma empresa, como e onde uma empresa pode buscar apoio para fazer projetos para o crowdfunding? Nós discutimos e trouxemos para a Federação do Comércio aqui em São Paulo, o pessoal da CVM e do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, para falar a respeito desse assunto dia 7 de fevereiro desse ano. Tá. E nós conseguimos estabelecer o que a gente pode chamar de quadro de referências, dentro do qual as empresas que cumprirem aquelas características podem atuar em crowdfunding. Quer dizer, a CVM já aprova isso, então, de uma maneira... A CVM já faz aprova. parte do diálogo com a CVM, então. O que está sendo discutido ultimamente, nós tivemos agora recentemente uma reunião que envolvia toda a diretoria da CVM, basicamente, com 10 pessoas na sala. Isso foi no dia 18 de setembro, agora recente. Nossa, isso mostra importância, né? Porque E- CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né? Que cuida eles estão dessa muito parte. interessados e na realidade, o que está acontecendo é que ou você aplica dentro das características existentes, que envolve alguma questão de micro e pequenas empresas, dentro do Estatuto das Pequenas e Microempresas, que tem algumas restrições a formatos diferenciados de sociedades, e aí você cria um pandemônio, porque na realidade você tem uma coisa totalmente ligada à burocracia de você registrar as empresas. Se você comprou uma participação que é 0,1% daquela empresa, você vai ter que constar no contrato social, coisa que não é viável. Tá. E os formatos que nós temos em mente são formatos que liberam mais esse processo. Portanto, para efeito de capital inicial de pequenas empresas, ainda não está sendo aplicado da forma que poderia ser aplicado. Então, Nós encontramos um cenário elas favorável. não têm acesso, então, ainda. Ainda Uma não tem pequena acesso, empresa não tem ainda acesso. não tem acesso. Que era a minha próxima pergunta, inclusive. Há iniciativas, inclusive uma iniciativa dentro da própria organização que nós dirigimos, para fazer isso acontecer, como outras empresas também estão tentando fazer, com plataformas nacionais ou plataformas internacionais, mas a questão básica é fazer alguma coisa que seja extremamente simples e você vender essa ideia para o grande público. Tá. Eu que costumo dizer o seguinte, que o próprio crowdfunding no Brasil, nas outras modalidades que eu comentei agora há pouco, ele representa menos de 0,5% daquilo que tem nas mesmas modalidades no mundo todo. Então, nossa participação é muito pequena, ela podia ser 6 vezes maior se você considerasse, por exemplo, o tamanho do PIB. Tá. Os nossos brasileiro. vizinhos estão indo bem nisso, não? Chile, né? Deve estar, né? Que Tem tudo é uma Chile, né? relação com o Chile, que tem alguma coisa sendo feita, mas eu não tenho certeza de quais são os valores. Vou dizer a nível mundial. A nível mundial, ano passado, tivemos um total de 116 milhões de dólares arrecadados para capital inicial de empresas. Então, como é que a empresa pode se preparar para chegar até o crowdfunding? Então, hoje em dia você tem uma série de mecanismos que faz com que você dê uma orientação básica para as empresas que começam a se projetar. Tá. Então, nós temos agora a profusão de aceleradoras no Brasil. Tá. E agora, recentemente, e até através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foi criado um sistema chamado Startup Brasil, em que essas empresas são avaliadas, elas fazem uma apresentação, e algumas são contempladas, como foram recentemente 45 brasileiras e mais 11 estrangeiras, para receber um aporte de até R$200 mil, que é uma forma de você dar um dinheiro para quem está fazendo inovação. Certo. Na empresa e não obrigatoriamente no produto ou no projeto, mas na empresa. E o Ministério recebeu cerca de quase 1.000 inscrições para essas duas últimas rodadas. Legal. E agora tem a tendência de você repetir isso de tempo em tempo. Então, você está começando a ter mecanismos que anteriormente nós não tínhamos. E esses investimentos são investimentos que ficam e não tem troca de capital. Quer dizer, na verdade, assim, são aportes sem necessidade de reembolso, que as empresas recebem porque tem mérito, tem bons projetos, tem boas equipes e vão desenvolver alguma coisa válida para, no caso específico aqui, da tecnologia da informação. Tá. Mas se eu tenho uma ideia, por exemplo, né, eu trabalho com alguém, com um aluno, por exemplo, tem uma ideia e me procura, essa ideia pode ser financiada com crowdfunding? É possível isso já no Brasil? Então, tirando a questão do crowdfunding que está ligado à CVM, que é essa questão que eu comentei agora há pouco, que está sendo estruturada ainda. Tá. pode-se seguir o mesmo modelo norte-americano, ou seja, você vender alguma coisa que seja o produto final. Aqui em São Paulo teve, por exemplo, um caso que foi a Metamáquina, fazia umas máquinas de impressão 3D dentro de um padrão aberto.
em que eles conseguiram vender algumas máquinas fazendo um crowdfunding pelo Catarse. Isso já tem pelo menos 1 ano e meio. O crowdfunding é muito bacana exatamente por isso, porque se a pessoa está interessada no produto, ela vai investir na empresa. A gente tem uma questão aqui que está nos preocupando, que é assim, porque no crowdfunding a gente tem uma proximidade muito grande entre a ideia e quem vai financiar essa ideia, né? Isso não vai ter muita burocracia nisso? Como é que é o contato, por exemplo, de quem está financiando junto ao idealizador do negócio? Nós temos um modelo, e nós achamos que o modelo que vai funcionar muito bem, que é você usar a experiência do investidor anjo, o investidor profissional que eu chamo, que vem, de alguma forma, a dar um respaldo naquele tipo de projeto, naquele tipo de empresa. Você sabe que são 6 mil investidores anjo cadastrados aqui no Brasil. Certo. Né? Então, o Cássio que coordena, só para você ter uma ideia, que é coisa tão recente no Brasil, que a organização montada pelo Cássio tem 1 ano e meio. E parece que tem 12. E lá fora tem 12, pelo menos, tem esse tipo de idade. Quer dizer, na verdade, nós estamos começando a fazer a coisa acontecer a partir de agora, praticamente. Legal. E está andando a passos muito rápidos, né? Bastante rápidos. E aí vem a minha última pergunta. Você acha que o crowdfunding é uma espécie de uma revolução no mundo dos negócios? Você vê assim, não? É um crescente de envolvimento das pessoas através das redes, que se você pegar a internet tem 20 anos, se você pegar redes sociais tem 10 anos, se você pegar o crowdfunding tem alguma coisa como 5 anos. E isso vai criando, digamos assim, cada vez mais compromisso, né? Porque na verdade, na medida que eu estou pela internet acompanhando uma determinada empresa, que eu faço algumas avaliações e confio nas avaliações que estão sendo feitas por outras pessoas que eu conheço, e que eu me disponho a colocar R$1.000, R$2.000 para investimento naquela empresa. Nós estamos, de alguma forma, criando uma nova cultura que a gente chama de desenvolver o mercado acionário, que ainda não é uma ação, porque, na realidade, é uma empresa limitada, de baixo para cima, que é uma coisa bem interessante. O Brasil tem tentado, já tem 8 anos, quase 9 anos, com o Bovespa+, conseguir desenvolver o mercado de cima para baixo. E não tem conseguido. Eu ia te falar isso. Se o crowdfunding não depende de uma popularização do mercado acionário. Eu ia te perguntar justamente isso, o negócio da Bovespa. A Bovespa fez todo um trabalho. Está difícil, né? Porque o Bovespa+ já tem, é isso aí, quase 10 anos, né? Ela conseguiu fazer um lançamento há 5 anos atrás, que foi a Nutriplant, uma empresa no Paraná. Fez 2 lançamentos neste ano, coincidentemente. Tem 2 empresas listadas que não foram ainda para captação externa no mercado de ações. Então, hoje a CVM, a gente percebe claramente isso. Quer dizer, o que eu comentei agora há pouco sobre a questão de quantas pessoas estavam na reunião, para mostrar a importância de todas as áreas, eles estão ávidos a criar um mecanismo que seja realmente liberalizante para que isso seja implantado de fato no Brasil. Porque o Brasil, mais do que qualquer outro país, precisa muito disso. Porque todo o acesso a financiamentos e sistemas, digamos assim, de incentivo é muito mais limitado para micro e pequena empresa no Brasil do que seria em outros lugares. Vai demorar muito para cair essa taxa de juros que o mercado cobra, né? Para a gente encerrar esse raciocínio todo, crowdfunding é uma revolução? Crowdfunding é uma revolução. E isso também vai bater para nós aqui como sendo uma revolução cultural, né? Porque quando você fala assim, de preferência, os empreendedores tentam resguardar as características e qualidades dos seus negócios. Eles estão muito ciosos para que isso seja preservado. E hoje em dia você consegue muito mais resultado através de uma colaboração do que você conseguiria sozinho. Então, entender que você precisa de um sócio especialista naquilo que você não conhece muito bem. Entender que você tem que compartilhar algumas ideias para você melhorar a sua ideia e fazer as coisas aperfeiçoarem. Entender que mesmo que a sua empresa não consiga pagar um designer, por exemplo, ela pode fazer uso com outras empresas, né? Com outras empresas e tentar colaborar. E quando ela conseguir essa colaboração também através de pessoas que se interessam pelo seu negócio, que queiram investir na sua empresa, então você está chegando no ápice, digamos assim, do interesse coletivo. De um lado, o investidor que está acreditando na tua empresa e você está disposto a receber esse investidor também de maneira, digamos assim, totalmente aberta e brigar para conseguir o resultado para ele. Né? Legal. Ou seja, é para mudar muita coisa, né? É para mudar bastante coisa. Né? Legal, Adolfo. Obrigado pela sua participação, pelas suas ideias, pelas histórias. Você deve ter muitas outras, né? Com certeza. Agradeço muitíssimo. Foi muito bacana. Legal. No programa Empreendedor de hoje, nós falamos sobre o sistema de crowdfunding e eu conversei com Adolfo Melito, fundador e presidente do Instituto de Economia Criativa. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo programa.